A paz de Cristo a todos esses maravilhosos irmãos e irmãs. Gente do eterno Pai, gente abençoada, gente remida, gente salva, gente liberta. Shalom, né? Shalom. Queridos, no dia de ontem eu estava falando para vocês sobre princípios e práticas, ou ensinos que o Senhor nos deu e que nós, às vezes, abandonamos alguns porque não tinha sentido mais para nós continuar praticando aquilo. Só que se era para praticar, nós temos prejuízos por não fazer. Então, algumas coisas nós deixamos para lá porque não sabíamos nem por que aquilo era feito. Outras nós não fazemos por desobedecer mesmo. Só que tudo que o Senhor ensinou é para o nosso bem. Tudo tem um propósito. E aí eu citei para você a questão de que todos os servos do Senhor, eles carregavam um cajado, um bordão. E talvez você fale para mim assim, mas isso a gente só vê no Antigo Testamento. Vamos então para Marcos 6, verso 8. O Senhor, o Yahshua, ele está preparando seus discípulos para enviá-los para as aldeias para pregar. E aí ele fala como eles devem ir. Ele ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Então eles não deviam ir carregando muitas coisas. Iam com a roupa do corpo, mas levavam um bordão. Então isso aqui é Novo Testamento. O Senhor, o Filho do Altíssimo, está falando para os seus discípulos levarem um bordão com eles. Aí talvez você conheça o texto de Mateus 10, onde o evangelista disse o seguinte. Eu vou ler o verso 9 também, que também se trata do Senhor enviando seus discípulos para pregar nas aldeias. Aí está assim, Mateus 10, 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Aí você talvez diga assim, está dizendo aqui para não levar bordão. Mas também está dizendo para não levar alparcas. Nós poderíamos entender, então, que era para ir descalço? Claro que não. O que o Senhor está dizendo aqui é não leve uma reserva. Leva só um bordão. Então parece haver uma contradição entre Marcos, Mateus e também Lucas, mas não há. Eles realmente tinham que levar o bordão. Eles não podiam levar um bordão extra. Ah, vou levar dois, pode acontecer de quebrar um. Não, 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 não. E também o Senhor não diz aqui que não é para levar, que não é necessário, porque ele falou assim: não leva, porque digno é o operário do seu alimento e do seu equipamento. Então ele não diz que não é para levar porque não vai usar, ele diz não leva porque o operário é digno. Então se acontecer alguma coisa com o bordão, a alparca estragar, a túnica estragar, os que recebem vocês vão repor. Eles darão os equipamentos e os alimentos que vocês precisam neste trabalho. Então, preste atenção que o Senhor mandou os seus discípulos levarem um bordão. O bordão fazia com que as pessoas soubessem quem eles eram.
a eles estava sendo dada uma autoridade. Os anjos do Senhor iam saber quem eles eram. E os anjos das trevas também. Os demônios saberiam quem eles eram. Então, o uso do bordão era extremamente significativo. E é algo que nós não deveríamos ter deixado para lá. E voltando a falar novamente no Antigo Testamento, falar do Antigo, mas vou ler no Novo. Vou falar de Jacó. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O Senhor me disse um dia que o bordão ele tem que ser levado a qualquer lugar onde o dono do bordão vai. Aí, alguns pensam que isso era para o pastor. E eu falei para você ontem que não. Moisés carregava bordão o tempo todo e Moisés não estava, só cuidou de ovelha quando estava lá morando com o sogro dele. Quando ele foi diante de Faraó, ele levou o bordão. Quando eles foram atravessar o mar, ele estendeu o bordão. Diante da pedra lá que saiu água, ele usou o bordão. Então, o tempo todo Moisés usava o bordão. E nós vimos lá na guerra, até na guerra. O exército está lá guerreando, mas Moisés está no outeiro, com as mãos erguidas e com o bordão na mão. E aqui nós vimos Jacó. Jacó estava acamado, doente, fim da vida. Ele abençoa os filhos de José e ele adora encostado à ponta do seu bordão. Ou seja, nem na cama Jacó deixou o bordão. Porque ele sabia do que aquilo significava para ele. Muito importante. Gente, isso é tão valoroso e nós deixamos para lá porque não nos serve. E a respeito do Jacó, tem uma outra citação onde ele fala do bordão, aí ele chama de cajado, que eu também achei muito interessante. E está em Gênesis 32, o verso 10. Quando Jacó está voltando com a sua família, toda a fazenda que conseguiu lá, trabalhando para Labão, e ele volta e ele vai encontrar-se com o irmão dele, mas ele está com muito medo. E aí ele faz uma oração ao Senhor antes de se encontrar com Esaú. Aí uma das coisas que ele faz na oração, fala na oração, está em Gênesis 32, 10, ele diz assim: menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Quando Jacó fugiu do seu irmão, ele não levou nenhuma roupa. Ele foi com a roupa que estava no corpo. Para dormir, ele teve que deitar numa pedra, colocou a cabeça numa pedra. Mas o bordão ele levou, porque sabia do significado do bordão. Aí a gente fica assim, o importante é o coração, Deus vê o coração. Deus vê o coração. E anjo vê o quê? Diabo vê o quê? Se o diabo vê o nosso coração, nós estamos numa situação muito difícil. Então, para pessoas, para a própria pessoa, para anjos do Senhor e para demônios, é importante, é necessário que tenha símbolos exteriores.
Então, o combinado para esse povo aqui do Antigo Testamento foi o cajado, e do Novo também. O Senhor mandou seus discípulos ao irem pregar, expulsar demônios, curar. Ele mandou levar o bordão. Fica aí uma questão para a gente repensar, e eu espero que no futuro a igreja entenda que por ela não praticar algumas coisas é que situações às vezes difíceis acontecem conosco. Mas é claro que não é só isso, né? Bordão não resolve tudo, mas é uma coisa que a gente tem que repensar. Repensar, eu retiro a palavra, porque o erro nosso é pensar. Nós temos é que estudar a palavra e pedir a revelação do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente pensa, só vem coisa ruim. Nós temos que receber o que já foi pensado, já foi escrito. Nós temos que entender. Querido Pai, eu quero que tu ensines essa questão do bordão para a tua igreja. Tu me falaste sobre isso naquela visão. E por isso eu me interessei por esse assunto e fui procurar na tua palavra. Tu podes falar com todos. Não nos deixe errar. E, Pai, a questão do bordão é só um detalhe. Tem muita coisa que nós deixamos para lá, porque a gente não via mais sentido nisso. E eu sei que isso tem trazido muito prejuízo para a igreja. A igreja tem padecido por causa de deixar práticas, algumas práticas que resolveriam seus problemas, foram abandonadas. Mas nós queremos aprender. Tenha paciência conosco, nos perdoa pelos maus entendimentos e nos ajuda, nos ensina de novo. Abre os nossos olhos para entender a tua palavra. Abre os olhos dos líderes, porque cabe a eles ensinar a palavra. Faz isso para a tua igreja, meu Pai, e abençoe muito essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Cura, libertação, orientação, venha sobre quem está precisando de acordo com a necessidade. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.